Olha, os 60 anos que vieram depois de 1789 não foram só um período de mudança, não. Foi um verdadeiro terremoto político. Uma época que redefiniu o poder, a sociedade e as ideias que, de certa forma, ainda moldam o nosso mundo. E é bem no epicentro desse terremoto que a gente vai mergulhar agora. Para a gente começar, tem essa ideia do historiador Eric Hobsbawm, que é, assim, fundamental. Ele fala de uma dupla revolução. Pensa assim: uma foi econômica, lá na Inglaterra, com a indústria. A outra foi política e ideológica, na França. E foram essas duas juntas que deram o pontapé inicial para a era em que a gente vive. Então, o nosso roteiro para entender esse terremoto vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como a própria palavra revolução ganhou um novo sentido. Depois, a gente passa pela ascensão da burguesia, pela figuraça que foi Napoleão, e aí entramos nas novas ideologias que surgiram, os famosos ismos. Tudo isso vai culminar lá em 1848, para então a gente conseguir entender como esses ecos chegam até nós. Ok, vamos começar com uma coisa que parece simples, mas não é. A própria palavra revolução mudou completamente de sentido. O que será que ela significava antes de 1789 e o que ela passou a significar? Pois é, antes de tudo, revolução era um termo que vinha lá da astronomia. A ideia era de um ciclo, um movimento circular, sabe? Tipo um planeta que dá a volta completa no Sol e retorna para o mesmo lugar. Era sobre voltar ao ponto de partida. Aí veio a Revolução Francesa e, pá, virou tudo de ponta cabeça. Revolução passou a significar uma ruptura total. Uma mudança tão profunda que não dá mais para voltar atrás. Deixou de ser um círculo e virou uma flecha apontada para o futuro. Não tem mais volta. E quem estava por trás dessa nova ordem? Bom, no começo, os grandes arquitetos foram a burguesia. Pensa naquela galera, comerciantes, advogados, profissionais liberais, gente que tinha grana, mas que no antigo regime não apitava quase nada na política. E o curioso é que o plano inicial dessa burguesia não era tão radical quanto a gente imagina. A inspiração vinha do iluminismo, da maçonaria. Eles criaram a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas olha só, o documento defendia propriedade privada e falava em distinções sociais. A meta não era uma igualdade total, mas sim trocar o privilégio de nascença da nobreza por uma nova hierarquia baseada na utilidade e, claro, na grana. Só que essa moderação toda não durou muito, né? A década de 1790 foi um caos. Primeiro tentaram uma monarquia constitucional, depois vieram jacobinos, super radicais, com o período do terror, e por fim, um governo mais conservador, que para conseguir se segurar no poder precisava cada vez mais do exército. E essa instabilidade toda abriu a porta para alguém que prometia botar ordem na casa. E é aí que entra em cena Napoleão Bonaparte. Ele é o resultado direto desse caos. Um general que usou a força do exército para estabilizar a França e, ao mesmo tempo, consolidar e exportar as ideias da Revolução para toda a Europa. Napoleão é uma figura fascinante, um verdadeiro paradoxo. De um lado, ele foi um baita reformador, criou um código de leis que garantia a igualdade para todo mundo, montou um Estado baseado no mérito e modernizou a economia. Mas, por outro lado, ele foi um autocrata. Proibiu sindicatos, trouxe de volta a escravidão nas colônias e, no fim das contas, se coroou imperador. Ele foi ao mesmo tempo o herdeiro e coveiro da Revolução. É que o impacto da Revolução Francesa e da Era Napoleão foi tipo uma onda de choque, sabe? Não ficou só na França, não. Essa onda criou o terreno perfeito para o surgimento das grandes ideologias políticas que a gente conhece hoje, os famosos ismos. Vamos lá. O primeiro desses ismos é o liberalismo. Basicamente, era a ideologia da burguesia. A base era a liberdade do indivíduo, a proteção da propriedade privada e um Estado que não se metesse muito na economia. Era, de fato, a visão de mundo que tinha começado a Revolução lá em 1789. Junto com isso, começou a surgir outra força poderosa, o nacionalismo. A ideia de que as pessoas não se identificavam mais com o rei ou uma religião, mas com uma nação, um povo com a mesma língua, cultura, história. E os governos, espertos, logo aprenderam a usar esse sentimento, chamando de patriotismo para unir todo mundo. E claro, como toda ação gera uma reação, a nova ordem industrial criou uma nova classe social, o proletariado, os trabalhadores. E com eles surgiu uma nova consciência. Em 1848, Marx e Engels botaram isso no papel com o Manifesto Comunista, dizendo que a história era uma eterna luta de classes e que uma hora os trabalhadores iriam virar o jogo.
E tem uma canção dessa época, dos Tecelões de Lyon, que, nossa, resume bem demais o sentimento do momento. Somos nós os operários, nós estamos todos nus, mas nosso reino irá chegar, quando o vosso reino terminar. É a voz de quem se sente explorado, mas que tem a esperança de que a sua hora vai chegar. É muito forte. Então, o que acontece quando a gente junta tudo isso no mesmo lugar? Liberalismo, nacionalismo, essa nova consciência operária? Bom, em 1848, tudo isso explodiu. Foi uma onda de revoluções que varreu a Europa e que ficou conhecida como a Primavera dos Povos. E essa imagem aqui, das barricadas em Paris, ela é o retrato perfeito desse momento. Não era só uma briga. Era um choque de visões de futuro. Liberais, nacionalistas e trabalhadores lutando, às vezes do mesmo lado, às vezes uns contra os outros, para decidir qual seria o rumo da Europa. Tá, mas na prática, o que essa gente toda queria? As pautas eram muitas, mas tinham um fundo em comum. Eles queriam um governo que se importasse mais com o povo, queriam mais direitos, o fim das monarquias, o direito de cada nação ter seu próprio país e, principalmente, uma vida melhor para os mais pobres. Foi uma explosão que se espalhou pela Europa inteira, super rápido, mas a chama durou pouco. A repressão veio forte e em quase todos os lugares, em menos de um ano, a antiga ordem conseguiu esmagar os levantes. Aí fica a pergunta, né? Se essas revoluções todas falharam, por que a gente ainda fala tanto delas? É porque, mesmo perdendo no curto prazo, elas montaram o tabuleiro do jogo político para o século seguinte, e de verdade até para os nossos dias. O fracasso de 1848 não foi bem um ponto final. Na verdade, foi um ponto de partida. As questões que foram gritadas nas barricadas, direitos, nação, justiça social, não sumiram. Pelo contrário, elas viraram a pauta principal da política mundial por mais de um século. Então, para a gente amarrar as pontas, a Revolução Francesa criou uma nova maneira de pensar e de falar sobre política. Ela soltou no mundo o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. Foram esses ismos que definiram as grandes brigas dos séculos XIX e XX. E no fim das contas, o mundo que a gente conhece hoje ainda é resultado direto dos tremores daquela era. E tudo isso nos traz para uma reflexão final, que vale até hoje. Se foi o século XIX que desenhou esse campo de batalha de ideias, qual dessas grandes forças parece ter mais peso no mundo atual? É o liberalismo e o foco no indivíduo? É o nacionalismo e o sentimento de pertencer a uma nação? Ou é a solidariedade de classe? A resposta provavelmente não é nada simples.